Hoje, vamos mergulhar na análise de um post que acabou gerando um inquérito lá no Supremo Tribunal Federal. É uma história que mistura política, direito e, claro, os limites da liberdade de expressão. E para não perder nenhuma análise como esta, já sabe, né? Inscreva-se no nosso canal. Bom, vamos direto ao ponto. O ministro Alexandre de Moraes determinou a abertura de uma investigação contra o senador Flávio Bolsonaro. E a origem de tudo isso? Um único post numa rede social. A grande pergunta é: o que essa publicação tinha de tão grave para justificar uma investigação na mais alta corte do país? Para a gente poder entender o caso direitinho, primeiro a gente precisa olhar exatamente o que foi publicado e qual é a acusação formal que deu início a todo esse processo. Olha só, esse aqui é o post que está no centro de toda a controvérsia. Nele, o senador começa afirmando que o presidente Lula será delatado. E logo na sequência, ele lista uma série de crimes bem graves que ele atribui ao Foro de São Paulo. A questão toda, o ponto nevrálgico, é justamente essa conexão, mesmo que implícita, entre a delação de Lula e essa lista de crimes. A investigação, então, foi aberta para apurar uma suposta prática de calúnia. Mas o que é calúnia juridicamente falando? Bom, de forma simples, é quando alguém acusa outra pessoa publicamente de um crime específico, sabendo que essa acusação é falsa. E no direito brasileiro, a calúnia é um dos três chamados crimes contra a honra. É bem importante a gente diferenciar, tá? A calúnia é sobre acusar de um crime. A difamação é sobre espalhar um fato que mancha a reputação. E a injúria é um xingamento, uma ofensa direta. A acusação aqui, nesse caso, é especificamente sobre a primeira, calúnia. Ok, agora que a gente entendeu a acusação, vamos para o outro lado dessa história. Como é que a fonte que a gente analisou constrói os argumentos de defesa para questionar a própria base legal dessa investigação? Então, o ponto crucial aqui, o centro do debate, é a interpretação do texto. A acusação entende que, ao colocar a frase "Lula será delatado" coladinha na lista de crimes, o senador estaria sim imputando esses crimes ao presidente. Já a defesa, por outro lado, argumenta que não, os crimes foram claramente atribuídos à organização política, o Foro de São Paulo, e não à pessoa do Lula. E a defesa, segundo a fonte, se apoia em vários pilares. Primeiro, a falta de tipicidade. É um termo jurídico que significa basicamente que o que foi feito não se encaixa perfeitamente na receita de bolo que a lei descreve para o crime de calúnia. Segundo, que o post fala que ele será delatado, uma coisa futura e incerta, e não especifica qual crime. Terceiro, entra em campo a imunidade parlamentar, que protege discursos dentro do debate político. E, por fim, a fonte questiona se um inquérito é mesmo necessário ou se seria só uma forma de pressão política. A fonte que a gente analisou vai até um pouco além da defesa jurídica e levanta a tese de que a motivação por trás de tudo isso não seria legal, e sim política. Vamos tentar entender essa linha de raciocínio. A teoria apresentada é que o objetivo final seria usar uma condenação, mesmo por um crime considerado menor, como a calúnia, para enquadrar o senador na lei da ficha limpa. Uma condenação por um grupo de juízes, um órgão colegiado, mesmo que não resultasse em prisão, já poderia torná-lo inelegível. E essa tese toda se apoia numa percepção, descrita pela fonte, de que existiria uma justiça seletiva. A ideia de que a balança da justiça não estaria bem equilibrada, sabe? Aplicando, como se diz, dois pesos e duas medidas, dependendo do espectro político de quem está sendo julgado. Para fechar, a fonte também analisa como essa ação judicial toda pode acabar repercutindo na percepção do público, tanto sobre o sistema de justiça quanto sobre a própria política. No fim das contas, o que a gente tem são duas narrativas completamente opostas sobre o mesmo fato. De um lado, a visão de que o judiciário está agindo para proteger as instituições e combater a desinformação. Do outro, a visão que a fonte apresenta, a de que tudo não passa de uma perseguição política para tirar oponentes do jogo. Duas interpretações em rota de colisão. E isso nos leva a um possível efeito colateral. A fonte prevê que, se essa percepção de perseguição política ganhar força, o resultado pode ser o exato oposto do que se imaginava. Em vez de enfraquecer o adversário, a ação poderia diminuir a confiança no judiciário e, ao mesmo tempo, paradoxalmente, gerar mais apoio popular e votos para a oposição. Este caso, no final das contas, nos joga na cara uma questão fundamental. Afinal, onde é que termina a crítica política e onde começa o crime? A linha que separa a liberdade de expressão de um crime contra a honra é muito, mas muito tênue. E saber onde traçar essa linha talvez seja um dos maiores desafios para qualquer democracia. A pergunta que fica no ar é: quem define essa fronteira e com base em quê?